E eles estavam com seus corações dolorosos, sentindo de forma profunda a ausência do Mestre que estava com ele. As situações das nossas vidas que assim, quando nos deparamos com as dificuldades diante de nós, primeira coisa que nos vem à mente é nos afastar para um lugar distante. E a cidade de Emaús, que tem por título, por tradução no hebraico, águas quentes, e outras traduções que significa lugar de desejo, lugar de conselho. Os discípulos foram para um lugar onde eles necessitavam de um conselho. Emaús não era uma cidade como qualquer outra cidade. Emaús era uma cidade humilde e simples, que não circulava a economia de formas que viessem os homens se vangloriar. Aqueles discípulos que eram para estar com os outros discípulos no templo, ou quem sabe buscando ao Senhor, consagrando as suas vidas a Deus, eles estavam indo para a cidade de Emaús. E no meio do caminho ele encontra um homem, alguém que estava com ele há tanto tempo. Às vezes estamos tão desesperados com as circunstâncias, com as lutas, com as provas que passamos, que não nos apercebemos que o Senhor, Ele está tão perto de nós. Falar de restauração é falar daquilo que está dentro do nosso coração. Vou externar nessa noite acerca do exterior. Deus não olha para você como o homem olha. O olhar de Deus é diferente. O olhar de Deus penetra no profundo, no recôncavo do seu coração. E quando Deus olha para você e contempla a sinceridade, Ele olha para você e começa a agir de forma tremenda e gloriosa. Aqueles discípulos estavam depressivos. Aqueles discípulos estavam passando por momentos de desesperos. Aqueles discípulos estavam passando por um momento de solidão, porque o Mestre não estava mais com ele. O Mestre não estava mais ali. Talvez você passou por situações difíceis. Eu não vou penetrar mais no profundo da palavra, porque essa mensagem é uma mensagem comprida. Queridos, eu quero que você entenda nessa noite que existem 3 fases, às vezes, nas nossas vidas, que nós não compreendemos que o Senhor está conosco. Às vezes nós nos apercebemos e esquecemos que o Senhor, Ele está conosco a todos os momentos. Jesus, quando foi para o Pai, antes de ele chamou os discípulos e disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei um. Quem é esse? O Consolador, e Ele estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Os discípulos esqueceram das mensagens que foram ministradas ao seu coração, esqueceram das revelações de Deus, esqueceram quando Jesus disse que Deus oculta essas coisas aos sábios e entendidos. Deus revela essas coisas àqueles que estão diante dele. Deus revela essas coisas aos humildes, aos simples, aqueles que buscam ao Senhor. Queridos, discípulos estavam desesperados, mas eles nem imaginavam que quem estava com ele era o Mestre Jesus. 11 quilômetros para fora da cidade de Jerusalém. Foi tempo de argumentar muito. Foi tempo de eles se derramarem diante do Senhor. Foi tempo de eles desabafarem. E o Senhor começou a trazer à sua memória todas as lembranças, todos os fatos, que eles começaram a perguntar ao Senhor se ele não ouviu falar do Messias. E o Messias, o Senhor Jesus, estava ali com ele. Quem sabe você não está passando por situações semelhantes a essas desses discípulos. Jesus está agindo na sua vida. Jesus não te deixou só. O Senhor, Ele não te abandonou. O Senhor abre as comportas dos céus nessa noite e se revela para você de uma forma gloriosa. Talvez você esteja dizendo: Senhor, a dor está profunda, Senhor. As marcas que ficaram no meu coração e no meu interior vão me afastar do Senhor. Talvez você chegue à igreja até de uma forma como cristão, e a solidão bate no seu coração, porque quando você, no momento que mais precisa, as pessoas te abandonaram, as pessoas te deixaram, as pessoas começaram a se levantar contra você. Mas no momento em que você mais precisava, é aquela hora em que o Espírito Santo de Deus, ele vem até você e diz: eu estou aqui. Jesus está aqui nesta noite. Não importa a prova que você está passando, não importa a dificuldade que você está enfrentando, Jesus está aqui. Eu falei que eu não ia entrar e não vou entrar realmente no tema.
Só para que você entenda uma coisa. Quando os discípulos perceberam que Jesus estava com ele, os discípulos, quando perceberam que aquela voz que falava, o seu coração ardia, a sua alma, quando eles perceberam que algo era diferente quando aquele homem abria a sua boca, e que Jesus se revela para ele partindo do pão, eles disseram para o Senhor: fica conosco. Você sabe o que é isso? Quando eu estava meditando nesta palavra, eu comecei a chorar, irmãos. A minha alma ficou regozijada, porque eu entendi a expressão daqueles discípulos. Parece que eu vejo aqueles discípulos, aqueles dois homens, Cleopas e aquele homem que estava com ele. Quando ele percebe que é Jesus que está ali, irmãos, parece que eu vejo ele segurando na mão, no braço do Senhor, e diz: não vai não, fica conosco. Será que você veio a este culto nessa noite pedindo ao Senhor para ele ficar com você? Você sabe por que aqueles discípulos queriam que Jesus ficasse com ele, irmãos? Porque como eles estavam, não dava mais para prosseguir. Como eles estavam, eles precisavam de uma palavra que lhe colocasse de pé. Como eles estavam, não dava mais para marchar. Por isso que eles saíram para uma cidade distante, ficaram meio que dispersos. Como você está, não dá para prosseguir. Jesus te diz nesta noite: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aqueles discípulos não beijaram no seu coração e na sua alma que o Senhor estivesse com ele. Quando Deus está com alguém, irmãos, esse alguém não é mais o mesmo. Aqueles homens estavam angustiados, a sua alma estava dilacerada.